para o meu bem, tremo de medo que seja atendida a minha súplica. Porque é bom falar dessas coisas, falar de Deus, da verdade, do bem, da beleza. É bom escrever tratados sobre elas, ver universidades conferindo diplomas de doutorado, deixar que lhe confiram um prêmio Nobel. Essas são coisas das quais gostamos de falar, de escrever, mas se você realmente conseguir conhecê-las por experiência própria, vai ficar numa enrascada. É isso o que ele está dizendo. Tenho medo de que a minha súplica possa ser atendida. É bom que Deus seja surdo. Ele não ouve nenhuma prece. Do contrário, você estaria numa enrascada. A sua prece o deixaria numa enrascada, pois nas suas preces você é romântico, pede coisas grandiosas pelas quais não consegue viver, que se tornariam pesadas demais e interfeririam na sua chamada vida, que transcorre suavemente, embora cheia de sofrimento. A verdade se torna uma cruz. A vida fica pesada. A verdade se torna um veneno para Sócrates. A verdade se torna a morte para Al-Hilajah Mansur. A verdade se torna a crucificação para Jesus Cristo. E você reza: Deus, deixe-me conhecer a verdade. Confira-me qualidades divinas de um Deus. Mas Deus se faz de surdo, tanto que as suas preces não podem ser ouvidas e você pode usufruir ambas as coisas, a sua vida miserável e as suas belas preces. As preces não serão ouvidas. Você pode continuar ciumento, irado, cheio de ódio, cheio de egoísmo e continuar a rezar para Deus. Faça com que eu seja mais humilde, e porque bem-aventurados são os mansos, faça-me manso. Mas essas preces não serão ouvidas de propósito. Não está escrito em nenhuma escritura, mas eu lhe digo com base na minha própria autoridade que depois de criar o mundo em 6 dias, a última coisa que Deus fez foi destruir os próprios ouvidos. Desde então, ele não ouve coisa alguma, e desde então, nem nós ouvimos coisa alguma a respeito dele. Assim, tudo está muito bem. Nas manhãs em que for ao templo, à igreja ou à mesquita, faça uma bela prece, peça coisas grandiosas, sabendo perfeitamente bem que ele é surdo, e continue com o seu ser vil e miserável. Depois, amanhã de manhã, faça outra prece. Esse é um bom arranjo, um bom acordo. Rabindranath, em seu poema, está mostrando uma grande verdade. Você realmente quer Deus? Realmente quer a verdade? Realmente quer o silêncio? Se pedir e for sincero, você ficará envergonhado. Terá de aceitar que você, na verdade, não quer essas coisas. Você está só fingindo meditar, porque sabe que andou meditando durante todos esses anos e nada aconteceu. Não existe medo. Você pode meditar. Nada acontece. Depois que algo começa a acontecer, então surge a dificuldade. Depois que algo começa a se desenvolver na sua vida, algo que não está se desenvolvendo no coração da multidão que o cerca, você passa a ser um estranho, um estrangeiro. E a multidão nunca perdoa os estranhos. A multidão nunca perdoa os forasteiros. Ela os destrói. Tem de destruí-los apenas para ter paz de espírito. Um homem como Jesus é um aborrecimento constante, pois ele o lembra de que você pode ter a mesma beleza, a mesma graça, a mesma verdade, e isso dói. Ele faz com que você se sinta inferior, e ninguém quer se sentir inferior. E só existem 2 jeitos de não se sentir inferior. Um é tornar-se superior. Esse é o jeito difícil, que demora mais, é perigoso, pois você terá de andar sozinho. O jeito mais simples é destruir esse homem superior. Toda a multidão é composta de pessoas iguais. Ninguém é superior e ninguém é inferior. Todos são ladinos, são enganadores. Todos são criminosos à sua própria moda. Todos são ciumentos, ambiciosos. Eles estão todos no mesmo barco e falam a mesma língua. E ninguém faz nenhum alvoroço por causa da verdade,
por causa de Deus, por causa da meditação. As pessoas são felizes sem alguém como o Gautama Buda, sem alguém como Sócrates, sem alguém como o Zaratustra, porque essas pessoas são como os picos elevados das montanhas e você parece tão minúsculo como um pigmeu. Isso dói. Dizem que os camelos nunca chegam perto das montanhas. Eles preferem viver no deserto, porque no deserto eles são as montanhas ambulantes, mas perto das montanhas eles parecem formigas, e isso dói. O jeito mais fácil é esquecer tudo sobre as montanhas, dizer: essas montanhas não passam de mitologia, de ficção. A realidade é o deserto. Por isso você gosta do deserto, gosta do seu ego e também gosta de rezar. Deus, por favor, livre-me do ego, faça de mim uma pessoa mais humilde, sabendo perfeitamente bem que ele não vai ouvir, que nenhuma prece é atendida. Você pode rezar por qualquer coisa sem medo, pois continuará igual e também terá a satisfação de rezar por coisas grandiosas. É por isso que as pessoas, sem se tornar religiosas, tornam-se cristãs, tornam-se hindus, tornam-se muçulmanas. Elas não são pessoas religiosas coisa nenhuma. Essas são estratégias para que não precisem se tornar religiosas. A pessoa religiosa é simplesmente religiosa. Ela não é nem hindu, nem muçulmana, nem cristã, nem budista. Não há necessidade. Ela é confiante, é sincera, é compassiva, é amorosa, é humana. Tão humana que é quase uma representação do divino na Terra. Caminhos para a liberdade. Rebelde é aquele que não reage contra a sociedade, é aquele que compreende todo o jogo e simplesmente cai fora dele. O jogo passa a não fazer sentido para ele. Ele não é contra o jogo, e essa é toda a beleza da rebelião. Trata-se de liberdade. O revolucionário não é livre. Ele está o tempo todo lutando contra algo. Como pode haver liberdade na reação? Liberdade significa compreensão. A pessoa compreende o jogo e, ao ver que ele é um modo de impedir a alma de crescer, um modo de não permitir alguém de ser quem é, ele simplesmente o abandona sem que ele deixe marcas na sua alma. A pessoa perdoa e esquece, seguindo em frente, sem nada que aprenda a sociedade em nome do amor ou em nome do ódio. A sociedade simplesmente desaparece para o rebelde. Ele pode viver no mundo ou pode sair dele, mas não pertence mais a ele. É um forasteiro. O camelo, o leão, a criança. O ser humano não nasce perfeito. Ele nasce incompleto. Nasce como um processo. Nasce na estrada como um peregrino. Essa é a sua agonia e o seu êxtase também. Agonia porque ele não pode descansar. Ele tem de seguir adiante. Tem sempre de seguir adiante. Ele tem de buscar e procurar e explorar. Tem de se transformar, porque o seu ser só se manifesta por meio do devir. O devir é o seu ser. Ele só pode ser se estiver em movimento. A evolução faz parte da natureza humana. A evolução é a sua própria alma. E aqueles que tomam a si mesmos como um fato consumado ficam insatisfeitos. Aqueles que acham que nasceram completos continuam involuídos. A semente continua semente. Nunca se torna uma árvore e nunca conhece as alegrias da primavera, o brilho do sol e a chuva e o êxtase da explosão em milhares de flores. Essa explosão é a realização. Essa explosão é que é Deus. A explosão em milhares de flores. Quando o potencial se torna o factual, só então o ser humano se sente realizado. O ser humano nasce como um potencial. Isso é exclusivo dele. Todos os outros animais nascem completos, nascem assim como vão morrer.
Não existe evolução entre o nascimento e a morte deles. Eles seguem no mesmo plano. Nunca passam por nenhuma transformação. Nenhuma mudança radical jamais acontece na vida deles. Eles seguem na horizontal. A vertical nunca os invade. Se o ser humano também seguir na horizontal, ele perderá a sua humanidade. Não se tornará uma alma. É a isso que Gurdjieff se referia quando falava que nem todas as pessoas têm alma. É muito raro ver uma pessoa com alma. Ora, essa é uma afirmação muito estranha, porque, ao longo das eras, você tem ouvido dizer que você nasceu com alma. Gurdjieff diz que você nasceu apenas com o potencial de se tornar uma alma, não com uma alma verdadeira. Você tem um projeto, mas o projeto tem de ser executado. Você tem a semente, mas tem de buscar o solo, a estação, o clima adequado e o momento certo de rasgar a terra, de crescer. Seguindo na horizontal, você continuará sem alma. Quando a vertical penetra em você, você se torna uma alma. Alma quer dizer que a vertical penetrou na horizontal. Ou, para usar um exemplo, você pode pensar numa lagarta, no casulo e na borboleta. O ser humano nasce como larva. Infelizmente, muitos morrem na condição de larva. Muitos poucos se tornam lagartas. A larva é estática. Ela não conhece o movimento. Ela continua parada no mesmo ponto, num só lugar, num único estágio. Muito poucas pessoas crescem a ponto de se tornar lagartas. A lagarta começa a se mexer. Entra em cena o dinamismo. A larva é estática. A lagarta se mexe. Com o movimento, a vida entra em atividade. Repito, muitos continuam sendo lagartas. Eles seguem na horizontal, no mesmo plano, na mesma dimensão. Raramente, um homem como Buda, ou Jalaluddin Rumi, ou Jesus, ou Kabir, dá o salto quântico final e vira borboleta. Então, a vertical entra em cena. A larva é estática. A lagarta se mexe, conhece o movimento. A borboleta voa, conhece as alturas, começa a subir. A borboleta cria asas. Essas asas são o objetivo. A menos que você crie asas e torne-se um fenômeno alado, não terá alma. A verdade é realizada em 3 estágios: assimilação, independência e criatividade. Lembre-se dessas 3 palavras, elas são seminais. Assimilação, essa é a função da larva. Ela simplesmente assimila comida. Está se preparando para virar lagarta. Ela está se preparando, é um reservatório. Quando a energia estiver pronta, ela se tornará uma lagarta. Antes de se movimentar, você precisará de uma grande dose de energia para se pôr em movimento. A lagarta é a assimilação. Completa. É o trabalho feito. Então começa o 2º estágio, a independência. A larva fica para trás. Agora não há mais por que ficar no mesmo lugar. Chega a hora de explorar. Chega a hora da aventura. A vida de verdade começa com o movimento. Começa com a independência. A larva continua dependente, uma prisioneira, acorrentada. A lagarta quebrou as correntes, começou a se mexer. O gelo derreteu, não está mais congelado. A larva está congelada. A lagarta é movimento, como um rio. E então vem o 3º estágio, o da criatividade. A independência em si não significa muito. Só porque você é independente, isso não significa que está realizado. É bom sair da prisão, mas para quê? Independência, para quê? Liberdade, para quê? Lembre-se, a liberdade tem 2 aspectos. Primeiro, a liberdade de e, segundo, a liberdade para. Muitas pessoas se atêm apenas ao primeiro tipo de liberdade, a liberdade de. Livre dos pais, livre da igreja, livre da empresa, livre disso ou daquilo, livre de todos os tipos de prisão. Mas, para quê?
Essa é uma liberdade muito negativa. Se você só conhece a liberdade de, você não conhece a liberdade verdadeira. Você só conhece o aspecto negativo. O positivo ainda tem de ser conhecido. A liberdade para criar, a liberdade para ser, a liberdade para expressar, para cantar a sua canção, para dançar a sua dança. Esse é o terceiro estágio, a criatividade. Então a lagarta passa a ser um fenômeno alado, um provador de mel. Ela busca, descobre, explora, cria. Por isso a beleza da borboleta. Só as pessoas criativas são belas porque só as pessoas criativas conhecem o esplendor da vida. Elas têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Elas são cheias de vida, vivem no máximo. Elas estão sempre com a corda toda, vivem intensamente, vivem plenamente. Ou podemos usar a metáfora usada por Friedrich Nietzsche. Ele diz que a vida do homem pode ser dividida em 3 metamorfoses sucessivas do espírito. A primeira ele chama de camelo, a segunda de leão e a terceira de criança. Metáforas extremamente profícuas, o camelo, o leão e a criança. Cada ser humano tende a absorver e assimilar a herança cultural da sua sociedade, a sua cultura, a sua religião, a sua gente. Ele tende a assimilar tudo o que o passado disponibilizou. Tende a assimilar o passado. É isso que Nietzsche chama de estágio do camelo. O camelo tem a capacidade de armazenar no seu corpo enormes quantidades de comida e água para sua extenuante jornada pelo deserto. Essa é também a situação do indivíduo humano. Você tem de cruzar um deserto, tem de assimilar todo o seu passado. E, lembre-se, não adianta memorizar, tem de assimilar. E lembre-se também, a pessoa que memoriza o passado só o memoriza porque não consegue assimilar. Se assimila o passado, você fica livre dele. Você pode aproveitá-lo, mas ele não pode se aproveitar de você. Você o possui, mas ele não possui você. Depois que assimilou a comida, você não precisa se lembrar dela. Ela não tem uma existência separada de você. Ela se tornou o seu sangue, os seus ossos, a sua medula. Ela se tornou você. O passado tem de ser digerido. Não há nada de errado com o passado. Trata-se do seu passado. Você não precisa começar do beabá, porque, se cada pessoa tivesse de começar do beabá, não haveria muita evolução. É por isso que os animais não evoluem. O cachorro é igual ao que era milhões de anos atrás. Só o homem é um animal que evoluiu. De onde vem essa evolução? Ela acontece porque o ser humano é o único animal que pode assimilar o passado. Depois que o passado é assimilado, você fica livre dele. Você pode viver em liberdade e pode aproveitar o seu passado. Do contrário, você teria de passar por experiências demais. A sua vida seria desperdiçada. Você pode ficar sobre os ombros dos seus pais e dos seus avós e dos seus tataravós. Os homens continuam subindo nos ombros uns dos outros. Por isso, eles chegaram à altura que chegaram. Os cachorros não podem chegar nessa altura. Eles dependem de si mesmos. A altura que eles têm é a altura a que podem chegar. Na sua altura, Buda é assimilado. Cristo é assimilado. Patanjali é assimilado. Moisés é assimilado. Lao Tzu é assimilado. Quanto maior a assimilação, mais alto você sobe. Você pode olhar do alto de uma montanha. A sua visão é panorâmica. Assimile mais. Você não precisa ficar confinado ao seu próprio povo. Assimile todo o passado de todos os povos da Terra. Seja um cidadão do planeta Terra. Não há necessidade de ficar confinado aos cristãos, aos hindus e aos muçulmanos. Assimile tudo. O Alcorão é seu. A Bíblia é sua.
assim como o Talmud, os Vedas e o Tao Te Ching. Todos são seus. Assimile tudo e quanto mais assimilar, mais alto será o cume de onde você poderá olhar ao longe, e terras distantes e paisagens distantes passarão a ser suas. É isso que Nietzsche chama de estágio do camelo. Mas não se detenha nele. É preciso seguir adiante. O camelo é a larva. O camelo é aquele que acumula provisões. Mas, se você ficar parado nesse estágio e continuar a ser um camelo para sempre, então não conhecerá as belezas e as bênçãos da vida. Você nunca conhecerá Deus. Continuará preso ao passado. O camelo pode assimilar o passado, mas não pode aproveitá-lo. No curso do seu desenvolvimento pessoal, chega uma hora em que o camelo tem de se tornar leão. O leão segue em frente para destruir o gigantesco monstro conhecido como Tu Não Deves. O leão, no homem, ruge contra toda a autoridade. O leão é uma reação, uma rebelião contra o camelo. O indivíduo agora descobre a sua própria luz interior como a fonte suprema de todos os valores autênticos. Ele toma consciência da sua obrigação básica com relação à sua própria criatividade interior, com o seu potencial oculto interior. Alguns poucos continuam presos ao estágio do leão. Continuam rugindo e rugindo até ficar exaustos de tanto rugir. É bom virar leão, mas a pessoa ainda tem de dar mais um salto. E esse salto é virar criança. Ora, todos vocês já foram criança. Mas aqueles que sabem, eles dizem que a primeira infância é a falsa infância. É como a primeira dentição. Eles parecem dentes de verdade, mas não são. Eles têm de cair. Então, os dentes verdadeiros nascem. A primeira infância é uma infância falsa. A segunda infância é que é verdadeira. Essa segunda infância é chamada de estágio da criança ou estágio do sábio. Significa a mesma coisa. A menos que o homem torne-se absolutamente inocente, fique livre do passado, a ponto de não ser nem mesmo contra ele, lembre-se, a pessoa que ainda é contra o passado não é livre de verdade. Ela ainda tem alguns ressentimentos, algumas queixas, algumas feridas. O camelo ainda a assombra. A sombra do camelo ainda a segue. O leão está ali, mas ele ainda teme, de certa forma, o camelo. Teme que ele possa voltar. Quando o medo do camelo passa por completo, o rugido do leão cessa. Então, nasce a canção da criança. Eu gostaria que você analisasse esses 3 estágios de modo muito profundo e penetrante, porque eles são extremamente importantes. O estágio do camelo, a assimilação, é assim como uma criança no útero, que não faz nada além de assimilar. Só se alimenta da mãe, cresce e se prepara para a arremetida final para o mundo. Nesse momento, não existe mais nada que a criança possa fazer. Durante 9 meses, no útero da mãe, ela só dorme e come. Come e dorme. Tudo o que ela faz é dormir e comer. Essas são as suas 2 únicas funções. Mesmo depois que a criança nasce, durante meses ela continua fazendo a mesma coisa, comendo e dormindo. Bem lentamente, ela começa a dormir menos e a comer menos também. Ela está pronta para se tornar um indivíduo. E, no momento em que a criança está pronta para se tornar um indivíduo, a desobediência entra em cena. A criança começa a dizer não e, aos poucos, deixa de dizer sim. Acaba a obediência e começa a desobediência. O estado do camelo é o estado da assimilação. O camelo não sabe dizer não. O camelo não tem familiaridade com o não. Ele nunca ouviu a palavra antes nem provou a delícia que é dizer não. Ele só conhece o sim. O seu sim não pode ser muito profundo, pois sem conhecer o não, o seu sim
não pode ser muito profundo. Ele fica superficial. Se o homem não sabe o que é não, como ele pode saber de fato o que é sim? O seu sim será impotente. O sim do camelo é impotente. O camelo não sabe o que está acontecendo. Ele só continua dizendo sim, porque essa é a única palavra que ele aprendeu. Obediência, crença. Essas são as características do estágio chamado camelo. Adão estava nesse estado antes de comer o fruto da árvore do conhecimento e todo ser humano passa por esse estado. Esse é um estado anterior à mente e anterior ao eu. Não existe mente ainda. A mente está se desenvolvendo, mas ainda não é um fenômeno completo. Ela é muito vaga, ambígua, sombria, nebulosa. O eu está surgindo, mas ainda não está acabado. Não existem ainda definições bem claras sobre ele. A criança ainda não se vê como algo separado. Adão, antes de comer o fruto, era uma parte de Deus. Ele estava no útero, era obediente, só dizia sim, mas não era independente. A independência só entra pela porta do não. Pela porta do sim, só a dependência. Por isso, nesse estágio do camelo, existe dependência, impotência. O outro é mais importante do que o seu próprio ser. Deus é mais importante. O pai é mais importante. A mãe é mais importante. A sociedade é mais importante. O padre é mais importante. O político é mais importante. Com exceção de você, todo mundo é importante. O outro é importante. Você ainda não existe. Trata-se de um estado extremamente inconsciente. A maioria das pessoas está parada nesse estágio. Continua sendo camelo. Quase 99% das pessoas continuam sendo camelos. Essa situação é lamentável. 99% dos seres humanos continuam na condição de larvas. É por isso que existe tanto sofrimento e nenhuma alegria. E você pode continuar buscando a alegria e não vai encontrar, porque a alegria não é algo que se ache lá fora. A menos que você vire criança, atinja o terceiro estágio. A menos que vire borboleta, você não saberá o que é a alegria. A alegria não é algo que se consiga lá fora. Ela é uma visão que surge dentro de você. Trata-se de algo que só é possível no terceiro estágio. O primeiro estágio é o do sofrimento e o terceiro é o da bem-aventurança. E entre os dois está o estágio do leão, que às vezes é infeliz e às vezes é agradável. Às vezes é doloroso e às vezes é prazeroso. No estágio do camelo, você é um papagaio. Você é só lembranças e nada mais. Toda a sua vida consiste em crenças que outros lhe ensinaram. É onde você encontrará os cristãos, os muçulmanos, os hindus, os jainistas e os budistas. Vá às igrejas, aos templos e às mesquitas e você encontrará grandes concentrações de camelos. Você não encontrará um único ser humano. Tudo o que fazem é repetir como papagaios. Eu ouvi uma história. A história é contada por um cavaleiro medieval que fez um curso numa escola da região que ensinava a matar dragões. Vários outros jovens cavaleiros também tiveram essas aulas especiais com Merlin, o mago. Nosso anti-herói procurou Merlin no primeiro dia para lhe dizer que ele provavelmente não se sairia muito bem no curso, pois era covarde e tinha certeza de que ficaria aterrorizado demais para um dia conseguir matar um dragão. Merlin disse que ele não precisava se preocupar porque existia uma espada mágica para matar dragões que ele daria ao jovem cavaleiro covarde. Com essa espada em punho, não havia quem não conseguisse matar um dragão. O cavaleiro ficou maravilhado com a possibilidade de ter esse instrumento mágico oficial com que qualquer cavaleiro, valoroso ou não, seria capaz de matar um dragão. Da primeira excursão em diante,
O cavaleiro covarde, espada mágica em punho, matou vários dragões, libertando uma donzela após a outra. Um dia, no final do ano letivo, Merlin aplicou um teste surpresa à classe do jovem cavaleiro. Os alunos teriam de sair a campo e matar um dragão nesse mesmo dia. Na empolgação do momento, quando todos os cavaleiros corriam para mostrar o seu vigor e coragem, nosso anti-herói acabou pegando a espada errada. Logo, ele achou a boca de uma caverna em que deveria libertar uma donzela aprisionada. O seu raptor, cuspindo fogo pelas ventas, precipitou-se para fora da caverna. Sem saber que tinha pego a espada errada, o jovem cavaleiro empunhou a espada, preparando-se para derrotar o dragão que investia contra ele. Quando estava prestes a desferir o golpe, notou que não estava com a espada certa. Nada de espada mágica, apenas uma espada comum, usada apenas pelos bons cavaleiros. Era tarde demais para voltar atrás. Ele brandiu a espada com um volteio ensaiado e, para sua surpresa e satisfação, arrancou a cabeça de mais um dragão. Ao voltar para a sala de aula, com a cabeça do dragão amarrada no cinto, a espada na mão e a donzela na garupa, o cavaleiro correu para contar a Merlin sobre o seu engano e a sua inexplicável recuperação. Merlin riu ao ouvir a história do jovem cavaleiro. Então disse ao aluno: "Achei que você adivinharia agora. Não existem espadas mágicas, nem nunca existiram. A única magia é acreditar." O camelo vive na magia do acreditar. Funciona. Isso pode operar milagres. Mas o camelo continua sendo um camelo. Não há crescimento. As pessoas que rezam nos templos e nas igrejas estão sob a influência da crença. Elas não sabem quem é Deus. Nunca sentiram nada que se parecesse com isso. Elas só acreditam. A magia da crença continua fazendo algumas coisas por elas, mas tudo não passa de tapeação, uma espécie de mundo dos sonhos. Elas não estão livres da inconsciência, livres do sono. E lembre-se, não estou dizendo que esse estágio não seja necessário. Ele é necessário, mas depois de concluído, é preciso sair dele. Não estamos aqui para ser camelos para sempre. E não fique zangado com os seus pais, com os seus professores, com os seus sacerdotes ou com a sociedade, pois eles precisam cultivar uma certa obediência em você, pois é só por meio da obediência que você conseguirá assimilar. O pai tem de ensinar, a mãe tem de ensinar e a criança tem simplesmente que absorver o que é ensinado. Se a dúvida surgir precocemente, a assimilação é interrompida. Basta pensar numa criança no útero da mãe que comece a duvidar. Ela morrerá. Duvidar se deve se nutrir do alimento da mãe ou não, se o alimento é realmente nutritivo ou não. Quem sabe, pode estar envenenado. Se deve dormir 24 horas por dia ou não, pois é tempo demais, dormir 24 horas ininterruptas durante 9 meses. Se a criança passar a ter a mais leve dúvida, essa própria dúvida a levará à morte. E mesmo assim, chegará o dia em que a dúvida terá de ser assimilada, aprendida. Cada coisa tem o seu tempo certo. Todo pai se depara com o problema. O que dizer ao filho? Página 47, toda mãe enfrenta o problema. O que ensinar à filha? Todo professor se preocupa. Uma mente controlada deve transmitir à nova geração. Ela ouve falar de liberdade, entende como licenciosidade. Muitos picos de entendimento, uma mente controlada, sempre que ela ouve falar de liberdade, entende como licenciosidade. Tem de ser camelo, alguém que só diz sim, que acredita em tudo o que lhe dizem, que assimila, digere. No entanto, esse é só o começo da jornada, não é o fim. O segundo estágio é difícil. O primeiro estágio, a sociedade lhe dá. É por isso que existem milhões de camelos e muito poucos leões. A sociedade o abandona quando você vira um camelo perfeito. Depois disso, a sociedade não pode fazer mais nada. É nesse ponto que a tarefa da sociedade acaba, a tarefa da escola, da faculdade, da universidade. Ela faz de você um camelo perfeito,
com um diploma na mão. O leão você tem de se tornar por si mesmo. Lembre-se, se não decidir se tornar um leão, você nunca se tornará um. Esse risco tem de ser tomado pelo indivíduo. Trata-se de um jogo de azar, e é muito perigoso também, pois, ao virar um leão, você passa a incomodar todos os camelos à sua volta, e os camelos são animais pacíficos. Eles estão sempre dispostos a fazer concessões. Eles não querem ser perturbados, não querem nada novo acontecendo neste mundo, pois tudo o que é novo perturba. Eles são contra os revolucionários e os rebeldes. Perceba, nada de coisas grandiosas, nada de Sócrates e de Cristo. Eles causam grandes revoluções. Os camelos têm receio de coisas tão pequenas que você ficará surpreso. Eu ouvi. Em dezembro de 1842, Adam Thompson, de Cincinnati, encheu a primeira banheira dos Estados Unidos. A notícia a respeito da banheira do Sr. Thompson logo se espalhou. Os jornais diziam que a novidade iria acabar com a simplicidade democrática da República. Veja só, uma banheira iria arruinar a integridade da República Democrática. Os médicos previam reumatismos, inflamações nos pulmões, etc., etc. Os mais sábios concordavam que banhos na época do inverno enfraqueceriam a população sadia. A Filadélfia, o berço da liberdade, tentou proibir os banhos de banheira de 1º de novembro até 1º de março. Em Boston, o banho de banheira passou a ser permitido apenas com prescrição médica. Em Hartford, Providence, Wilmington e em outras cidades, tentou-se reprimir o hábito de tomar banho de banheira, impondo-se pesadas taxas de água. No estado da Virgínia, o hábito de tomar banho de banheira levou um golpe com a decretação de uma taxa de $30 para cada banheira trazida para o estado. Por volta de 1922, contudo, 889 mil banheiras eram produzidas anualmente. Os camelos são simplesmente contra tudo o que é novo, não importa o que. Pode ser apenas uma banheira, mas eles racionalizarão o seu antagonismo. Em uma região da antiga Grécia, cultivou-se por muito tempo um costume. O homem que propusesse uma nova lei diante de uma assembleia popular teria de fazer isso sobre uma plataforma e com uma corda em volta do pescoço. Se a lei fosse aprovada, tiravam-lhe a corda. Se não fosse, tiravam-lhe a plataforma. Os leões não são bem-vindos. A sociedade cria todo tipo de dificuldade para os leões. Os camelos têm medo dessas pessoas. Elas os tiram da sua comodidade, perturbam o seu sono, dão preocupação. Elas instigam nos camelos o desejo de se tornar leões. Esse é o verdadeiro problema. Por que Jesus foi crucificado? Bastava a presença dele para que muitos camelos começassem a sonhar com a possibilidade de se tornar leões, e isso perturbava-lhes o sono. Isso perturbava a sua vida comum, mundana. Por que Buda foi apedrejado? Por que Mahavira não tinha permissão para entrar nas cidades? Por que Mansur foi decapitado? Essas pessoas incomodam, elas perturbam o sono, elas não param de rugir. Buda chamava os seus sermões de o rugido do leão. O primeiro, o estado do camelo, é conferido pela sociedade. O segundo estado tem de ser atingido pelo indivíduo. Ao atingi-lo, você passa a ser um indivíduo. Você se torna único. Deixa de ser um conformista. Deixa de fazer parte de uma tradição. O casulo é descartado. Você vira uma lagarta e começa a se mexer. O estado do leão tem estas características: independência, a capacidade de dizer não, a desobediência, a rebelião contra o outro, contra a autoridade, contra o dogma, contra as escrituras, contra a igreja, contra o poder político, contra o Estado. O leão é contra tudo. Ele quer estilhaçar tudo e criar um mundo inteiramente novo.
mais próximo do desejo do coração. Ele tem grandes sonhos e utopias na cabeça. Ele parece louco aos olhos dos camelos, pois os camelos vivem no passado e o leão começa a viver no futuro. Surge uma grande lacuna. O leão anuncia o futuro e o futuro só pode chegar se o passado for destruído. O novo só pode vir à luz se o velho deixar de existir e der espaço para o novo. O velho tem de morrer para o novo nascer. Existe, assim, uma luta constante entre o leão e o camelo, e os camelos são a maioria. O leão acontece de vez em quando, ele é uma exceção, e a exceção só prova a regra. A descrença é a sua característica, a dúvida é a sua característica. Adão come o fruto da árvore do conhecimento. Nasce a mente, o eu passa a ser um fenômeno definido. O camelo não é egocêntrico, o leão é muito egocêntrico. O camelo nada conhece sobre o ego, o leão só conhece o ego. É por isso que você sempre encontrará revolucionários, rebeldes, poetas, pintores, músicos extremamente egocêntricos. Eles são boêmios, vivem a vida, fazem o que gostam, não dão a mínima para os outros, querem que os outros vão para o inferno. Eles não fazem mais parte de nenhuma estrutura, ficaram livres das estruturas. O movimento, o rugido do leão, tende a ser egocêntrico. Eles precisam de um grande ego para entrar nessa. No Oriente, você encontrará mais camelos. No Ocidente, encontrará mais leões. É por isso que no Oriente a entrega parece mais fácil. Para a mente ocidental, parece difícil se entregar. Mas uma coisa é preciso lembrar. A mente oriental acha muito mais fácil se entregar. É por isso que a sua entrega não tem muito valor. Ela já está entregue. Ela não sabe dizer não. É por isso que diz sim. Quando a mente ocidental se entrega, é muito difícil. É uma luta para a mente ocidental se render, mas, quando ela se rende, ocorre uma grande transformação, pois a entrega é uma tarefa dura, árdua, penosa. No Oriente, a entrega tem pouco valor. No Ocidente, ela tem um preço alto. Só pessoas muito corajosas têm condições de se entregar. O Oriente se entrega porque não existe mais possibilidade de se tornar um leão. Ele acha muito confortável, muito fácil se entregar. Torna-se parte de uma multidão, de uma massa. O Ocidente criou o ego. Prestou mais atenção ao leão. A dúvida, a descrença, o ego. Mas, sempre que a mente ocidental se entrega, ocorre uma transformação realmente grandiosa. A mente oriental se entrega, continua sendo um camelo. Se a mente ocidental se entregar, existe a possibilidade de que a criança nasça. Quando o leão se rende, ele vira criança. Quando o camelo se rende, ele continua sendo um camelo. Assim, eu posso parecer paradoxo aos seus olhos, mas, se você entender o que estou dizendo, não ficará muito difícil e o paradoxo deixará de parecer um paradoxo. Todo indivíduo tende a aprender sobre o ego antes de poder descartá-lo. Todo indivíduo tem de conquistar um ego bem cristalizado, só então adianta descartá-lo. Do contrário, não adianta nada. O primeiro estado, o do camelo, é inconsciente. O segundo estado, o do leão, é subconsciente. Está um pouco acima do inconsciente. Uns poucos vislumbres do consciente começaram a ocorrer. O sol está nascendo e em alguns raios estão invadindo o cômodo escuro onde você dorme. O inconsciente não é mais inconsciente. Alguma coisa se agita no inconsciente. Tornou-se subconsciente. Mas, lembre-se, a mudança não é tão grande. Do camelo para o leão, como vai ser a do leão para a criança? A mudança é um tipo de volta ao estado anterior. O camelo começa a fazer um esforço e se torna leão. O camelo diz sim, o leão diz não. O camelo obedece,
o leão desobedece. O camelo é positivo, o leão é negativo. É preciso entender que o camelo disse sim por vezes demais e tem de continuar se negando a dizer não. O não vai se acumulando e chega o ponto em que o não quer se desforrar do sim. A parte negada quer tirar a desforra. Então, a roda toda gira. O camelo fica de cabeça para baixo e se torna o leão. A diferença entre o camelo e o leão é grande, mas ambos existem no mesmo plano. O casulo fica parado num só lugar. A lagarta começa a se mexer. Na mesma terra, no entanto. Surge o movimento, mas o plano é o mesmo. A primeira coisa é dada pela sociedade. O fato de você ser um camelo é uma dádiva da sociedade. Ser um leão é uma dádiva que você concede a si mesmo. A menos que se ame, você nunca será capaz de fazer isso. A menos que você queira se tornar um indivíduo único por direito próprio, a menos que você assuma o risco de ir contra a corrente, você não será capaz de se tornar um leão. Mas, se você entender o mecanismo, é no próprio âmago do camelo que o leão é criado. Vezes sem conta, dizendo sim e negando o não. O não começa a se acumular e chega um dia em que a pessoa fica cheia de dizer sim. Só para mudar, ela quer dizer não. A pessoa se farta do positivo, o gosto do sim fica monótono. Só para mudar, ela quer provar o não. É assim que o camelo, pela primeira vez, começa a ter sonhos com o leão. E depois que provou o não, a dúvida, a descrença, você não consegue mais ser camelo, pois isso traz tamanha liberdade, tamanha libertação. A grande maioria está empacada no estágio do camelo. A minoria está empacada no estágio do leão. A maioria significa as massas e a minoria significa a inteligência. O artista, o poeta, o pintor, o músico, o pensador, o filósofo, o revolucionário. Eles estão empacados no segundo estágio. Estão bem melhor que os camelos, mas o objetivo ainda não foi atingido. Eles não chegaram em casa. O terceiro estágio é o da criança. Ouça com atenção. O primeiro estágio é concedido pela sociedade. O segundo, o indivíduo concede a si mesmo. O terceiro só é possível quando a lagarta está perto de se tornar borboleta. Do contrário, não é possível. Como a lagarta poderá um dia pensar que ela pode voar com as suas próprias asas, que ela pode se tornar uma criatura alada? Não é possível. Não dá nem para imaginar. É um absurdo, um disparate. A lagarta sabe se mover, mas voar é absurdo. Ouvi borboletas dizendo a lagartas que elas podem voar, mas estas negavam dizendo: não, pode ser possível para você, mas não para nós. Você é uma borboleta, nós somos lagartas. Nós só sabemos rastejar, e quem só sabe rastejar, como pode se imaginar voando? Essa é uma dimensão diferente, uma dimensão totalmente diferente. A dimensão vertical. Do camelo para o leão, trata-se de uma evolução. Do leão para a criança, trata-se de uma revolução. Nesse estágio, é necessário um mestre. A sociedade pode fazer de você um camelo. Você mesmo pode se tornar um leão, mas você precisará de um mestre, um Buda, um Cristo, um Rumi, precisará de uma borboleta que tenha asas. Só com um fenômeno alado você será capaz de começar a sonhar com asas. Como você pode sonhar com uma coisa que nunca conheceu? Você acha que uma tribo primitiva que vive em algum lugar do Himalaia pode sonhar com um carro? Eles nunca viram um, não podem sonhar com ele. O sonho só é possível se você já viu a coisa. Se você já viu Cristo, ou Buda, ou Bodhidharma, e sabe que isso acontece. E essas pessoas se parecem com você, e ainda assim não são como você. Elas têm o mesmo corpo, a mesma estrutura e, no entanto, algo do desconhecido invadiu-lhes o ser.
O transcendente penetrou-as. O transcendente é muito palpável ali. Se você se aproxima delas com simpatia e amor, conseguirá ter pequenos vislumbres do seu céu interior. E depois que tiver visto esse céu interior, você começará a sonhar com ele. Um grande anseio surgirá em você. Como se tornar um fenômeno alado? Essa é a contaminação que ocorre do mestre para o discípulo. O terceiro fenômeno acontece por meio do mestre. A criança significa criatividade, interdependência. O primeiro estágio do camelo era dependência. O segundo estágio era independência. Mas na inocência, a pessoa descobre que não existe nem dependência nem independência. A vida é interdependência. Todos somos dependentes uns dos outros. Somos todos uma coisa só. Surge o senso do todo, nem o eu, nem o você, nem a fixação no sim, nem no não, nem a obsessão por dizer sempre sim, nem de dizer sempre não. Há mais fluidez, mais espontaneidade, nem obediência nem desobediência, mas espontaneidade. Nasce a responsabilidade. A pessoa responde à existência, não reage ao passado e não reage ao futuro. O camelo vive no passado. O leão vive no futuro. A criança vive no presente, no aqui e agora. O camelo é pré-mental. O leão é mental. A criança é pós-mental. O camelo é pré-egóico. O leão é egóico. A criança é pós-egóica. Esse é o significado do estado de não-mente. Os sufis o chamam de fana. O ego desaparece, o outro também. Eles estão juntos. Não se pode ter um sem o outro. O eu-tu faz parte da mesma energia. Ambos desaparecem. A criança simplesmente é. Inefável, indefinível, um mistério, uma maravilha. O camelo tem memória, o leão tem compreensão e a criança tem sabedoria. O camelo ou é cristão, ou é hindu, ou é muçulmano, é teísta. O leão é ateísta e a criança é religiosa. Nem teísta, nem ateísta, nem hindu, nem muçulmana, nem cristã, nem comunista. Só uma simples religiosidade, a qualidade do amor e da inocência. Adão come o fruto e se torna um leão. Adão, antes de comer o fruto da árvore do conhecimento, é um camelo. E, quando Adão regurgitar o fruto, descartar o conhecimento, ele se torna criança. Criança significa Cristo. Cristo disse muitas vezes aos discípulos: arrependam-se. A palavra arrepender-se, em hebraico, significa voltar. O jardim do Éden ainda espera por você. Regurgite essa maçã do conhecimento e as portas se abrirão para você. O camelo é Adão antes de comer o fruto. O leão é Adão depois de comer o fruto. E a criança é Adão tornando-se Cristo, voltando para casa. Buda a chama de Nirvana. Jesus a chama de Reino de Deus. Você pode chamá-la do que quiser. Tal, Dharma, Moksha. As palavras não importam aqui. Trata-se do silêncio sem palavras, da inocência sem pensamentos. Do relacionamento ao amor. A palavra amor pode ter dois significados absolutamente diferentes. Não apenas diferentes, mas diametralmente opostos. Um significado é amor no sentido de relacionamento. O outro é amor no sentido de estado do ser. No momento em que o amor se torna relacionamento, ele passa a ser um cativeiro, pois existem expectativas, existem exigências, exigem frustrações e um esforço de ambos os lados para dominar. O amor torna-se uma luta pelo poder. O relacionamento
não é a coisa certa, mas o amor como estado do ser é uma coisa totalmente diferente. Significa que você está simplesmente amando. Você não está criando um relacionamento a partir dele. O seu amor é assim como o perfume de uma flor. Ele não cria um relacionamento. Não pede que você seja de um certo modo, que se comporte de um certo modo, que haja de um certo modo. Ele não exige nada. Simplesmente compartilha. E nesse compartilhar também não existe nenhum desejo de recompensa. O próprio compartilhar é a recompensa. Quando o amor torna-se um perfume para você, ele tem uma beleza extraordinária e algo que está muito além da chamada humanidade. Ele tem algo de divino. Quando o amor é um estado, você não pode fazer nada com ele. Ele irradia, mas não cria nenhum aprisionamento para ninguém, nem deixa que você seja aprisionado por ninguém. Contudo, você está acostumado a criar relacionamentos desde que era criança. Um homem estranho e você tem de criar um relacionamento com ele como sendo o seu pai. Talvez você não tenha nem certeza de que ele é o seu pai. Já ouvi falar de uma cartomante que costumava ler a mão das pessoas. Um ateu, um jovem que não acreditava em Deus, nem acreditava em nenhum tipo de bobagem, leitura de mãos, astrologia, foi à cartomante e disse: "Se a sua ciência é verdadeira, leia a minha mão e diga onde o meu pai está neste momento." A cartomante olhou a mão do jovem e disse: "O seu pai foi pescar." O ateu riu e disse: "É isso que eu digo, é tudo bobagem. O meu pai morreu há 3 anos. Como pode ter ido pescar hoje?" A cartomante respondeu: "Isso não é da minha conta, mas a verdade é que o homem que morreu não era o seu pai. O seu pai verdadeiro está pescando. Procure a sua mãe e pergunte. Se ela for sincera e honesta, dirá a você que o homem que morreu não era o seu pai, embora vocês tivessem travado um relacionamento, pois lhe disseram que ele era o seu pai." Ao longo de toda a sua vida, você está cercado por muitos tipos de relacionamento. E relacionamentos como esses, sejam reais ou imaginários, são um tipo muito sutil de escravidão psicológica. Ou você escraviza a outra pessoa ou torna-se você mesmo um escravo. Outro ponto que é preciso destacar é que você não pode escravizar alguém sem se tornar você mesmo um escravo. A escravidão é uma faca de 2 gumes. Um pode ser mais forte, o outro pode ser mais fraco, mas em todo relacionamento você se torna um carcereiro e o outro se torna prisioneiro. Visto do lado do outro, ele é um carcereiro e você o prisioneiro. E essa é uma das causas básicas de a humanidade viver em meio a tamanha tristeza, em tal estado de aflição. O ódio é muito mais forte num relacionamento do que o amor, pois o amor é muito superficial. O seu ódio é muito profundo. O seu ódio constitui toda a sua herança animal. O seu amor é só um potencial para o futuro. Não é um fato, só uma semente. Mas o seu ódio está em pleno desenvolvimento. Já amadureceu. Milhares de anos do seu passado passando por diferentes formas de vida. Ele já teve tempo e espaço para crescer. É só no homem que a mudança começa a acontecer. Mas eu não posso impedir ninguém de me odiar. Então, como posso impedir alguém de me amar? Tudo o que eu posso fazer é explicar que no momento em que o ódio, o amor ou qualquer outra coisa passa a ser um relacionamento, ele perde a pureza. Deixe que o seu amor seja o estado do seu ser. Não que você se apaixone, você simplesmente ama. Trata-se simplesmente da sua natureza. O amor, para você, é só um perfume do seu ser. Mesmo quando está sozinho, você está cercado da energia do amor. Mesmo quando toca uma coisa morta, como uma cadeira, a sua mão irradia amor, não importa para quem. O estado de amor não se dirige a nada. Não estou sugerindo que você não viva nesse estado de amor,
mas que você só pode viver nesse estado se deixar de lado o antigo padrão mental dos relacionamentos. O amor não é um relacionamento. Duas pessoas podem ser muito amorosas uma com a outra. Quanto mais amorosas elas são, menor é a possibilidade de haver um relacionamento. Quanto mais amorosas elas são, maior é a liberdade que existe entre elas. Quanto mais amorosas elas são, menor é a possibilidade de alguma exigência, dominação, expectativa. E, naturalmente, não existe nenhum tipo de frustração. Quando duas pessoas têm um relacionamento e as suas expectativas não são preenchidas e não vão ser mesmo, o amor transforma-se imediatamente em ódio. Existiam expectativas, agora existem frustrações. Mas primeiro elas projetaram as suas expectativas, agora elas estão projetando as suas frustrações. Nenhuma delas consegue ver que estão cercadas pelas suas próprias ideias inconscientes e estão sofrendo. Assim como no tempo em que imaginavam se amar, apreciavam uma a outra sem conhecer uma a outra absolutamente, agora elas condenam uma a outra. É por isso que eu quero que você se lembre. Não tenha expectativas. Ame porque o amor é o seu próprio crescimento interior. O seu amor ajudará você a crescer em direção à luz, em direção a mais verdade, a mais liberdade. Mas não comece um relacionamento. Lembre-se apenas de uma coisa. O amor é capaz de destruir todo o resto. Simplesmente não deixe que ele se torne um relacionamento. Assim, o amor desaparecerá e, em nome do amor, surgirá a dominação, a política. Os problemas, então, só começarão a aumentar. Eu sou contra todos os tipos de relacionamento. Por exemplo, não gosto da palavra amizade, mas gosto da palavra amigo. Ser amigo é uma qualidade sua. A amizade também se torna um relacionamento. Não existe, assim, nada de errado com o amor. Na verdade, sem o amor, tudo está errado. Mas o amor é tão valioso que ele precisa ser protegido de todo tipo de poluição, de contaminação, de qualquer tipo de envenenamento. O relacionamento o contamina. Quero que o mundo consista em indivíduos. Até mesmo o uso da palavra casal me agride. Você tem de destruir dois indivíduos e um casal não é uma coisa bonita. Deixemos que o mundo se componha de indivíduos e sempre que o amor brotar espontaneamente, cante com ele, dance com ele, viva-o. Não crie correntes que o prendam a ele. Nem tente prender alguém num cativeiro. Nem deixe que ninguém prenda você num cativeiro. Um mundo composto apenas de indivíduos será um mundo verdadeiramente livre. Uma das maiores necessidades do homem é ser necessário. Por isso, não consigo conceber um tempo em que o amor não existirá mais. Enquanto existirem seres humanos, o amor continuará sendo a mais preciosa das experiências. Trata-se de algo que está disponível na Terra, mas que não pertence à Terra. Ele dá a você asas para voar, assim como uma águia cruzando o céu. Sem amor, você fica sem asas. Mas, pelo fato de ser um alimento e uma necessidade, surgiram muitos problemas em torno dele. Você quer que o seu amante ou bem-amado esteja à sua disposição amanhã também. Hoje foi bonito e você está preocupado com o amanhã. Por isso surgiu o casamento. Trata-se apenas do medo de que talvez amanhã o seu amante ou bem-amado possa deixar você. Então, façamos um contrato diante da sociedade e da lei. Mas ele é vil, absolutamente vil, nojento. Fazer do amor um contrato significa que você está pondo a lei acima do amor. Significa que você está colocando o coletivo acima da individualidade e está se apoiando nos tribunais, nos exércitos, na polícia, nos juízes,
para que o seu cativeiro seja absolutamente garantido e seguro. Amanhã pela manhã, nunca se sabe. O amor vem como uma brisa. Ele pode vir de novo, pode não vir. E quando ele não vem, só por causa da lei, por causa do casamento, por causa da preocupação com a respeitabilidade social, quase todos os casais do mundo caem na prostituição. Viver com uma mulher que você não ama, viver com um homem que você não ama, viver junto para ter segurança, para ter proteção, para ter respaldo financeiro, viver junto por qualquer motivo que não seja amor, não passa de prostituição. Eu gostaria que a prostituição desaparecesse completamente deste mundo. Todas as religiões pregam que a prostituição não deveria existir, mas é assim que é a estupidez humana. Essas mesmas religiões que são contra a prostituição são a causa da prostituição, pois, por um lado, elas apoiam o casamento e, por outro, são contra a prostituição. O próprio casamento é uma prostituição. Se eu confio no meu amor, por que deveria me casar? A própria ideia de se casar é um sinal de desconfiança. E algo que é produto da desconfiança não vai ajudar o seu amor a ficar mais profundo e elevado. Ele vai destruí-lo. Ame, mas não destrua o amor com uma coisa falsa, o casamento ou qualquer outro tipo de relacionamento. O amor só é autêntico quando dá liberdade. Deixe que esse seja o critério. O amor só é verdadeiro quando não invade a privacidade da outra pessoa. Ele respeita a individualidade, a privacidade dela. Mas os amantes que você vê por este mundo afora fazem de tudo para que nada seja privado. Todos os segredos têm de ser compartilhados. Eles temem a individualidade, destroem a individualidade um do outro e acham que, destruindo um ao outro, vão ter uma vida de contentamento, de total plenitude. Ela simplesmente fica cada vez mais infeliz. Seja amoroso e lembre-se de que tudo o que é verdadeiro nunca para de mudar. Ensinaram-lhe ideias erradas de que o amor dura para sempre. Uma rosa de verdade não dura para sempre. O próprio ser vivo tem de morrer um dia. A vida é constante mudança, mas a noção, a ideia de que o amor tem de ser permanente se for verdadeiro e, se o amor deixa de existir um dia, então o corolário natural é o de que ele não era um amor de verdade. A verdade é que o amor surge de repente, não em resultado de nenhum esforço da sua parte. Ele vem como uma dádiva da natureza. Quando ele brotou, você não o teria aceito se estivesse preocupado em descobrir se ele acabaria subitamente um dia. Do jeito que ele vem, também vai embora. Mas não há motivo para preocupação, pois, se uma flor murchar, outras desabrocharão. Sempre haverá flores desabrochando, mas não se agarre a uma apenas. Do contrário, você logo estará agarrado a uma flor morta. E essa é que é a realidade. As pessoas estão apegadas a um amor morto, que um dia existiu. Agora, ele não passa de uma lembrança e de uma dor, e você está amarrado por causa da sua preocupação com a respeitabilidade, por causa da lei. Karl Marx defendia a ideia, uma ideia correta, de que no comunismo não haveria casamentos. E, quando estourou a Revolução na Rússia, nos primeiros 4 ou 5 anos, eles tentaram pregar o amor livre. Mas então se deram conta de dificuldades práticas de que Marx não fazia ideia. Ele estava só teorizando. E a maior dificuldade era que, se não existisse casamento, acabaria a família. E a família é a espinha dorsal, a própria essência da sociedade, da nação. Se acaba a família, a nação não consegue continuar existindo. No período de apenas 5 anos, depois da Revolução, o Partido Comunista da Rússia mudou a ideia toda. O casamento passou a ser defendido outra vez. O divórcio
passou a ser permitido, mas com muitas reservas. Criava-se todo tipo de obstáculo ao divórcio, de modo que a família pudesse continuar unida, pois eles estavam mais interessados, naquele momento, em fortalecer a nação. Sem a nação, não haveria políticos, não haveria governo, e depois disso, eles nunca mais falaram no fato de que uma das ideias básicas de Marx era de que o casamento surgira graças à propriedade particular. Portanto, quando a propriedade particular desaparecesse, o casamento também desapareceria. Ninguém falou mais nisso. Eu não quero que exista família, não quero que existam nações, não quero que o mundo seja dividido em partes. Quero um mundo composto de indivíduos livres, que vivam um amor espontâneo, que vivam em silêncio, cheios de alegria, sem condenar os prazeres, sem medo do inferno e sem esperar recompensas no céu, porque podemos criar o paraíso aqui. Temos todo o potencial para criá-lo, mas não o estamos usando. Pelo contrário, estamos criando todo tipo de obstáculo. Eu não sou contra o amor. Sou totalmente a favor dele. É por isso que sou contra relacionamentos, contra casamentos. Pode ser que duas pessoas consigam viver a vida toda juntas. Ninguém está dizendo que você tenha de se separar. Mas essa vida em comum será fruto apenas do amor, sem que um interfira ou invada a individualidade do outro, a alma do outro. Essa é a dignidade da outra pessoa. Você pode ser amoroso, você pode ser amor. E, se você está simplesmente amando, se você for simplesmente amor, então não existe possibilidade de que o amor se transforme em ódio. Pelo fato de não existir expectativa, não há como ficar frustrado. Mas estou falando do amor como um fenômeno espiritual, não como biologia. Biologia não é amor, é luxúria. A biologia está interessada na continuação das espécies. A ideia de amor é só uma sedução biológica. No momento em que faz amor com uma mulher ou com um homem, você descobre que o interesse acabou, pelo menos pelas próximas 24 horas. E isso depende da sua idade. À medida que vai ficando mais velho, são 48 horas, 72 horas. Chega um novo comandante a uma base da Legião Estrangeira Francesa e o capitão mostra a ele as instalações. Depois que deram uma volta por todo o lugar, o comandante olha para o capitão e diz: "Espere um minuto. Você não me mostrou aquela casinha azul ali adiante. Para que ela é usada?" O capitão respondeu: "Bem, senhor, veja bem, é ali que deixamos o camelo, sempre que um homem sente necessidade de uma mulher." "Basta!" exclamou o comandante enojado. Bem, 2 semanas depois, o próprio comandante começou a sentir falta de uma mulher. Ele procurou o capitão e disse: "Diga-me uma coisa, capitão," perguntou ele baixando a voz e olhando furtivamente para os lados. "Será que o camelo estará livre uma hora destas?" "Bem, deixe-me ver," respondeu o capitão, abrindo seu livro. "Ora, estará sim, senhor. O camelo estará livre amanhã à tarde, às 2 horas." "Anote aí o meu nome," pediu o comandante. Então, no dia seguinte, às 2 horas, o comandante se dirigiu à casinha azul e abriu a porta. Dentro, ele descobriu o camelo mais engraçadinho que já vira. Então, fechou a porta. O capitão ouviu um grande rugido e gritos. Então, correu e irrompeu dentro da cabana. Ele encontrou o comandante nu, coberto de lama e pelo de camelo. "Perdoe-me, senhor," disse o capitão, "mas não seria melhor fazer como os outros homens, subir no camelo e procurar uma mulher na cidade?" Da reação para a ação. A primeira coisa, e a mais fácil de entender, é que, seja lá o que você faça, nunca deve ser uma reação. Se for uma ação, então não há problema. A ação é sempre boa, a reação é sempre ruim.
Então, procure primeiro entender esse termo reação. Significa que você está agindo inconscientemente. Alguém está manipulando você. Alguém diz alguma coisa, faz alguma coisa e você reage. O verdadeiro dono da situação é outra pessoa. Alguém aparece e insulta você e você reage, fica com raiva. Alguém aparece e elogia você e você sorri e fica feliz. Trata-se da mesma coisa. Você é um escravo e o outro sabe como mexer com você. Você está se comportando como um mecanismo. Você é um autômato, não é um ser humano ainda. Haja, não reaja. Não seja um fantoche na mão das pessoas. Você não pode prever o que fará uma pessoa que age a partir da não-mente. Só a mente é previsível. Se você está desperto, alerta, consciente, ninguém pode dizer que rumo a situação vai tomar. Ninguém pode dizer. 1001 alternativas se abrem para a consciência. A consciência é total liberdade, é espontânea, um ato, totalmente no presente, não é controlada por ninguém, nasce do próprio ser. Nós reagimos de acordo com os nossos condicionamentos. Se você nasceu numa família vegetariana e colocam comida não vegetariana sobre a mesa, você sente náuseas, enjoo. Não por causa da comida não vegetariana, mas por causa do seu condicionamento. Outra pessoa que tenha sido condicionada a comer carne sentirá prazer só de olhá-la. Sentirá apetite, não náusea. Ficará feliz, estimulada. Isso também é um condicionamento. Nós reagimos porque fomos condicionados de certa maneira. Você pode ter sido condicionado a ser muito educado. Pode ter sido condicionado a ficar calmo em situações em que as pessoas normalmente ficam agitadas e ensandecidas. Mas, se isso é um condicionamento, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com psicologia. E Buda ou Jesus não são os mestres nesse caso. B.F. Skinner e Pavlov, eles são os mestres. Trata-se de um reflexo condicionado. Ouvi a história de um novo camundongo que chega ao laboratório de B.F. Skinner. Os psicólogos continuam trabalhando com camundongos porque não dão nenhum crédito ao homem. Eles acham que se conseguem entender a mente de um rato, conseguem entender a humanidade. O velho camundongo, que estivera ali com Skinner durante muito tempo, instruiu o recém-chegado e disse: "Olhe, esse B.F. Skinner é um bom sujeito, mas você tem de condicioná-lo primeiro. Aperte este botão e imediatamente chega ao seu café da manhã. Eu tive de condicioná-lo à perfeição." O condicionamento é um assassinato. A sua espontaneidade é destruída. A mente é alimentada com certas ideias e não deixam que você responda, só deixam que reaja. Sejam coisas pequenas ou coisas grandes, é a mesma coisa. Se você foi criado numa família religiosa, a palavra Deus é bela, sagrada. Mas, se foi criado numa família comunista, então a própria palavra é feia, nauseante. A pessoa sente como se ficasse com um gosto ruim na boca depois de pronunciá-la. Seja grande ou pequeno, não importa. Se você continuar se comportando do jeito como foi condicionado, viverá como uma máquina. O humano não terá nascido ainda. Dizem que se você contar uma piada a um inglês, ele rirá 3 vezes. Ele rirá da primeira vez quando você contá-la, para ser educado. Ele rirá pela segunda vez quando você explicá-la. Mais uma vez, para ser educado. E assim que o inglês foi treinado, para ser sempre educado. Finalmente, ele rirá pela 3ª vez no meio da noite, quando acordar de um sono profundo e, de repente, entender a piada. Se você contar a um alemão a mesma piada, ele rirá 2 vezes. Rirá pela primeira vez quando você contá-la, para ser educado. Rirá pela segunda vez quando você explicá-la, para ser educado. Não rirá pela 3ª vez porque não vai entendê-la.
Se contar a mesma piada ao americano, ele rirá uma vez, quando você contá-la, porque vai entendê-la. Se contar a mesma piada a um judeu, ele não rirá coisa nenhuma. Em vez disso, dirá: essa piada é velha e, além disso, você contou tudo errado. Pode ser uma piada ou pode ser uma grande filosofia. Pode ser uma trivialidade ou o próprio Deus. Não faz diferença. As pessoas se comportam do jeito que foram condicionadas a se comportar, do jeito que foram ensinadas a se comportar, do jeito que esperam que elas se comportem. Não se deixa que a natureza haja. Só a criação tem permissão para agir. Essas são as pessoas que eu chamo de escravas. Quando você for livre, quando deixar todo o condicionamento de lado e pela primeira vez olhar a vida com novos olhos, sem nuvens de condicionamentos atrapalhando, você passará a ser imprevisível. Então ninguém saberá, ninguém poderá imaginar o que vai acontecer, porque você não estará mais lá. A existência agirá por seu intermédio. Neste momento, só a sociedade continua a agir por seu intermédio. Depois que você estiver simplesmente alerta, pronto para responder, sem ideias fixas, sem preconceitos, sem planos, aconteça o que acontecer no momento, você será verdadeiro e autêntico. Lembre-se de duas palavras: autoridade e autenticidade. Normalmente, você se comporta de acordo com a autoridade que condicionou você: o padre, o político, os pais. Você se comporta de acordo com a autoridade. Um homem com liberdade não se comporta de acordo com a autoridade. Ele se comporta de acordo com a sua própria autenticidade. Ele responde. A situação surge, o desafio aparece, e ele responde com todo o seu ser. Nem mesmo ele poderia prever como responderia. Se você me faz uma pergunta, mesmo que eu não saiba a resposta, eu vou dá-la a você. Só quando eu respondo é que fico conhecendo a resposta. Só quando digo, portanto, eis a resposta. A sua pergunta está aí, eu estou aqui. Uma resposta está prestes a surgir. Resposta é responsabilidade. Resposta é autenticidade. Resposta é viver no momento. Você sempre pode prever o que as pessoas inconscientes farão. Elas serão valentes ou covardes, serão pacientes ou impacientes. Mas, para um indivíduo de entendimento não existem alternativas do tipo ou isto ou aquilo. Todas as possibilidades estão sempre abertas. Não há nenhuma porta fechada. E cada momento decide. A pessoa consciente, a pessoa livre, não carrega uma decisão de antemão. Ela não tem decisões prontas. Nova, virgem, ela vive. Ela não é corrompida pelo passado. Consciência é a chave. Se você fica consciente, todo o resto acontece. Não tente se tornar nada. Paciente, amoroso, não violento, pacífico. Não tente. Se tentar, você se obrigará e será um hipócrita. Foi assim que toda a religião se tornou hipocrisia. Por dentro, você é diferente. Por fora, você usa maquiagem. Você sorri e por dentro gostaria de matar. Dentro, você carrega todo o lixo e, do lado de fora, você continua espalhando perfume. Por dentro, você fede. Do lado de fora, você cria uma ilusão. Como se você fosse um botão de rosa. Nunca reprima nada. A repressão é a maior calamidade que já aconteceu ao homem. E aconteceu por belos motivos. Você olha para Buda, tão silencioso, imperturbável. Surge a cobiça. Você também gostaria de ser assim. O que faz? Começa a tentar ser uma estátua de pedra. Sempre que surge uma situação que poderia perturbá-lo, você se reprime, controla-se. Controle é uma palavra feia. Não parece palavrão, mas é palavrão. Liberdade. E, quando digo liberdade, não quero dizer licenciosidade.
você pode entender mal. Quando digo liberdade, você pode entender licenciosidade, pois é assim que as coisas são. Uma mente controlada, sempre que ela ouve falar de liberdade, entende como licenciosidade. A licenciosidade é o extremo oposto do controle. A liberdade está justamente no meio, exatamente no meio, onde não existe nem controle, nem licenciosidade. A liberdade tem a sua própria disciplina, mas ela não é imposta por nenhuma autoridade. Ela é fruto da consciência, da autenticidade. A liberdade nunca deve ser confundida com licenciosidade. Do contrário, você deixará de enxergar mais uma vez o ponto principal. A consciência traz liberdade. Na liberdade, não há necessidade de controle, porque não existe possibilidade de abuso. É por causa do abuso da liberdade que você tem sido obrigado a se controlar e, se você continuar abusando, a sociedade continuará controlando você. É por causa da sua licenciosidade que a polícia existe, assim como o juiz, o político e os tribunais, e eles continuarão obrigando você a se controlar. E, ao se controlar, você deixa de perceber o sentido de estar vivo, porque você deixa de perceber a celebração. Como você pode celebrar se está tão controlado? Acontece quase todo dia. Quando pessoas muito controladas e disciplinadas vêm me procurar, é quase impossível abrir a cabeça delas. Elas são rígidas demais. Há paredes de pedra em torno delas. Elas ficaram petrificadas, ficaram frias como gelo, perderam o calor. Por quê? Se você é caloroso, não existe medo. Você pode fazer alguma coisa. Assim, elas se mataram, envenenaram-se completamente. Para ficar no controle, elas encontraram apenas uma solução, que é não viver de jeito nenhum. Então, seja um Buda de pedra. Assim, você será capaz de fingir que é paciente, silencioso, disciplinado. Mas não é isso que estou ensinando a você. O controle tem de ser descartado, assim como a licenciosidade. Agora, você ficará sem saber o que fazer. Você só consegue escolher entre o controle e a licenciosidade. Você pode dizer: se eu deixo o controle de lado, eu sou licencioso. Se não sou licencioso, tenho de me controlar. Mas eu digo a você que, se ficar consciente, o controle e a licenciosidade escoarão pelo mesmo ralo. Eles são dois aspectos da mesma moeda e, quando há consciência, eles não são necessários. Aconteceu. Um garoto de 18 anos, que sempre fora tímido e retraído, uma noite resolveu mudar. Ele saiu do quarto todo arrumado e disse ao pai com ousadia: "Olha, estou indo para a cidade. Vou procurar umas garotas bonitas. Vou me embebedar e me divertir a valer. Vou fazer todas as coisas que um cara da minha idade deveria estar fazendo na plenitude da vida e sair por aí, atrás de um pouco de aventura e excitação. Por isso, não tente me impedir." O pai respondeu: "Tentar impedi-lo? Espere aí, filho. Estou indo com você." Todas as pessoas controladas estão nesse estado, fervilhando por dentro, esperando para explodir em licenciosidade. Vá e observe os seus monges nos mosteiros. Na Índia, é muito frequente esse tipo de neurose. Eles são todos neuróticos. Isso é algo que é preciso entender. Ou você é erótico ou é neurótico. Se reprime o seu eros, o seu erotismo, você fica neurótico. Se livra da neurose, você fica erótico. E todos os dois são tipos de loucura. A pessoa tem de ser simplesmente ela mesma, nem neurótica, nem erótica, preparada para qualquer situação, pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida lhe apresente, pronta para aceitar e viver, mas sempre alerta, consciente
lúcida, alenta. Portanto, a única coisa a se lembrar constantemente é a lembrança de si mesmo. Você não pode se esquecer de si mesmo e ser sempre motivado pelo núcleo mais profundo do seu ser. Deixe que as ações fluam dali, do próprio centro do seu ser, e tudo o que fizer será virtuoso. A virtude é uma função da consciência. Se você faz algo a partir da periferia, pode não parecer um pecado, mas é. A sociedade pode ficar feliz com você, mas você não consegue ficar feliz consigo mesmo. A sociedade pode elogiá-lo, mas, lá no fundo, você se condenará porque sabe que está deixando a vida passar, e deixando-a passar inutilmente. De que vale o elogio da sociedade? Se as pessoas o chamam de santo, o que é isso? Nada mais do que conversa fiada. Que importância tem isso? Você deixou escapar a divindade por causa de conversa fiada. Deixou escapar a vida por causa dessas pessoas tolas que estão por aí, para que elas tivessem uma opinião favorável a seu respeito. Viva a vida a partir do seu próprio centro. É só disso que a meditação se trata. E pouco a pouco você começará a sentir uma disciplina que não é forçada, não é cultivada, que brota espontaneamente, brota naturalmente como uma flor. Então, você terá toda a vida ao seu dispor e terá todo o seu ser ao seu dispor. E, quando todo o seu ser e toda a vida se encontrarem, entre os dois brotará aquilo que é liberdade. Entre os dois brotará aquilo que é o Nirvana. Rebelião e revolução. O homem ainda não chegou ao ponto em que os governos possam ser descartados. Anarquistas como Kropotkin são contra o governo, a lei. Ele queria que isso acabasse. Eu também sou anarquista, mas de um modo completamente contrário ao de Kropotkin. Eu quero elevar a consciência da humanidade até o ponto em que o governo se torne inútil, os tribunais fiquem vazios, ninguém seja assassinado, ninguém seja estuprado, ninguém seja torturado ou molestado. Vê a diferença? A ênfase de Kropotkin é acabar com os governos. Minha ênfase é elevar a consciência dos seres humanos até o ponto em que os governos passem a ser espontaneamente inúteis. Até o ponto em que os tribunais comecem a fechar, a polícia comece a desaparecer porque não há trabalho, e é dito aos juízes: achem outro trabalho. Sou um anarquista de uma outra dimensão muito diferente. Primeiro, deixe que as pessoas se preparem, e então os governos desaparecerão por conta própria. Não sou a favor de acabar com os governos. Eles estão preenchendo uma certa necessidade. O homem é tão bárbaro, tão vil, que, se não fosse impedido pela força, toda a sociedade seria um caos. Não sou a favor do caos. Quero que a sociedade humana se torne um todo harmonioso, uma grande comunidade em todo o planeta. Pessoas meditando, pessoas sem culpa, pessoas de grande serenidade, de grande silêncio. Pessoas rejubilando-se, dançando, cantando. Pessoas que não querem competir com ninguém. Pessoas que descartaram a própria ideia de que são especiais e têm de provar isso tornando-se o presidente da República. Pessoas que não sofrem mais de complexo de inferioridade. Então, ninguém quer ser superior. Ninguém ostenta grandeza. Os governos evaporarão como gotas de orvalho sob o sol da manhã. Mas essa é uma história totalmente diferente, um enfoque totalmente diferente. Até que chegue esse momento, os governos são necessários. É muito simples. Se você está doente, precisa de remédios. Um anarquista como Kropotkin quer destruir os remédios. Eu quero que você seja tão saudável que não precise de remédios. Você automaticamente os jogará fora. O que fará com todos esses remédios? Eles são absolutamente inúteis, na verdade, perigosos. A maioria dos remédios é veneno. Para que você continuará a acumulá-los?
Veja a diferença na ênfase. Eu não sou contra os remédios. Sou contra a doença dos seres humanos que faz com que os remédios sejam necessários. Eu gostaria de ver um ser humano mais saudável, o que é possível com a engenharia genética. Um ser humano sem possibilidade de ficar doente porque nós o teríamos programado desde o nascimento, de modo que ele simplesmente não possa adoecer. Teríamos feito arranjos no seu corpo para que ele combata qualquer doença. Certamente, a medicina desapareceria, as farmácias desapareceriam, os médicos desapareceriam, as faculdades de medicina fechariam as portas. Mas eu não sou contra eles. Essa será simplesmente uma consequência de uma humanidade saudável. Eu quero um só mundo, uma só língua, uma só religiosidade, uma só humanidade e, quando a humanidade tiver realmente amadurecido, um só governo. O governo não é algo do qual possamos nos gabar, é um insulto. A existência dele é uma indicação de que você ainda é bárbaro, de que ainda não existe uma civilização. Do contrário, para que seria preciso um governo para mandar em você? Se todos os crimes desaparecerem, se todos os medos de que outras pessoas possam explorar você, assassinar você, desaparecerem, o que você fará com toda essa burocracia do governo? Você não pode deixar que ele continue, pois ele é um fardo para a economia da nação. Um grande fardo, e vai ficar cada vez maior. As hierarquias têm a tendência de se tornar cada vez maiores pela simples razão de que ninguém quer trabalhar, todo mundo odeia trabalho. Portanto, todo mundo precisa de mais assistência. O trabalho está aumentando. Você pode ver, em qualquer repartição pública, pilhas de pastas se acumulando sobre as escrivaninhas. A menos que você consiga subornar alguém, a sua pasta pode ficar em algum lugar daquela enorme pilha sem nunca chegar ao topo. E os burocratas adoram fazer pilhas de pastas. Isso faz com que se sintam maiores, especiais. Eles têm poder sobre tantas pessoas. Na cabeça deles, todas essas pastas representam o poder que eles têm sobre as pessoas. Eu sou um anarquista de uma categoria totalmente diferente daquela de todos os anarquistas que já existiram sobre a face da Terra. Sou uma categoria composta de mim mesmo, pois o meu enfoque é completamente diferente. Não sou contra o governo, sou contra a necessidade de governo. Não sou contra os tribunais, sou contra a necessidade de tribunais. Algum dia, em alguma época, vejo a possibilidade de o homem ser capaz de viver sem nenhum controle religioso ou político, pois ele será uma disciplina em si mesmo. Há a história de um discípulo que vai ver o mestre e lhe pergunta se o homem é livre. O mestre diz ao discípulo para se levantar e tirar um dos pés do chão. O discípulo, de pé sobre uma perna, com a outra no ar, fica mais confuso ainda. Então, o mestre lhe pede para levantar o outro pé. Osho, você pode falar sobre a diferença entre liberdade para e liberdade de? A liberdade de é comum, mundana. O homem sempre tenta se livrar das coisas. Ela não é criativa. É um aspecto negativo da liberdade. A liberdade para é criatividade. Você tem uma certa visão que gostaria que se materializasse e quer liberdade para fazer isso. A liberdade de é sempre do passado e a liberdade para é sempre para o futuro. A liberdade para é uma dimensão espiritual, pois você está avançando para o desconhecido e talvez, um dia, para o incognoscível. Ela lhe dará asas. A liberdade de pode, no máximo, tirar as suas algemas. Ela não é necessariamente benéfica, e toda a história é uma prova disso. As pessoas nunca pensaram numa segunda liberdade como na que eu estou insistindo. Elas só pensaram na primeira, porque elas não têm a perspicácia de ver a segunda. A primeira é visível, correntes nos pés, algemas nas mãos. Elas querem se ver livres delas, mas e depois? O que vão fazer com as mãos?
Você pode até se arrepender de ter pedido essa liberdade. Aconteceu no castelo da Bastilha, na Revolução Francesa. Tratava-se da mais famosa prisão francesa, reservada apenas para aqueles que tinham sido condenados à prisão perpétua. Portanto, a pessoa entrava na Bastilha viva, mas nunca saía dali viva. Só cadáveres saíam dali. E, quando colocavam no prisioneiro as algemas, as correntes, eles as fechavam e jogavam as chaves num poço dentro da Bastilha, porque elas não seriam mais necessárias. As fechaduras não seriam mais abertas. Então, para que serviriam as chaves? Havia mais de 5.000 pessoas nessa prisão. Para que guardar 5.000 chaves e mantê-las desnecessariamente? Depois que tivessem entrado nas suas celas escuras, elas ficariam ali para sempre. Os revolucionários franceses achavam, é claro, que a primeira coisa que tinham de fazer era libertar as pessoas da Bastilha. Era desumano colocar uma pessoa, por qualquer ato que fosse, numa prisão, numa cela escura, só para esperar pela morte, que poderia demorar 50, 60 anos. 60 anos de espera é uma tortura imensa para a alma. Não é uma punição, é uma vingança, uma revanche, pelo fato de essas pessoas terem desobedecido à lei. Não havia equilíbrio entre os seus atos e a punição. Os revolucionários abriram as portas e arrancaram as pessoas das celas escuras, e ficaram surpresos. Aquelas pessoas não estavam preparadas para sair das celas. É compreensível. Uma pessoa que viveu 60 anos na escuridão, o sol era demais para ela. Ela não queria sair para a luz. Os seus olhos tinham ficado sensíveis demais. E sair para quê? Ela tinha 80 anos agora. Quando entrou tinha 20. Toda a sua vida fora passada na escuridão. Essa escuridão se tornara o seu lar. E os revolucionários queriam que os prisioneiros fossem libertados. Quebraram as correntes, as algemas, porque não havia nenhuma chave. Mas os prisioneiros estavam muito resistentes. Não queriam sair da prisão. Diziam: vocês não entendem nossa situação. Um homem que ficou 60 anos nessas condições, o que fará lá fora? Quem lhe dará comida? Aqui, ele recebe comida e pode descansar numa cela escura e tranquila. Ele sabe que está praticamente morto. Lá fora, não será capaz de encontrar a esposa ou saber o que aconteceu a ela. Os seus pais já terão morrido. Os seus amigos já terão morrido ou podem ter se esquecido completamente dele. E ninguém lhe dará trabalho. Um homem que ficou 60 anos sem trabalhar, quem lhe dará um emprego? E um homem saído da Bastilha, onde ficavam os criminosos mais perigosos? Basta mencionar a palavra Bastilha para que ninguém lhe dê emprego. Por que vocês querem nos obrigar? Onde iremos dormir? Não temos casa. Já quase nos esquecemos de onde morávamos. Alguém já deve estar morando lá. Nossa casa, nossa família, nossos amigos, todo o nosso mundo mudou demais em 60 anos. Não vamos conseguir. Não nos torturem mais. Já fomos torturados o bastante. E o que eles estavam dizendo tinha lógica. Mas os revolucionários são uma gente teimosa. Eles não ouvem. Obrigaram os homens a sair da Bastilha, mas, ao cair da noite, quase todos já tinham voltado. Eles diziam: deem-nos comida, porque temos fome. Uns poucos chegaram no meio da noite e disseram: devolvam as nossas correntes, porque não conseguimos dormir sem elas. Já faz 50, 60 anos que dormimos algemados, com correntes nas pernas, na escuridão. Elas se tornaram parte do nosso corpo. Não podemos dormir sem elas. Devolvam as nossas correntes. E queremos também as nossas celas. Éramos perfeitamente felizes. Não imponha sobre nós a revolução de vocês. Somos pessoas pobres. Vocês podem fazer a sua revolução em outro lugar. Os revolucionários ficaram chocados. Mas esse episódio mostra que a liberdade não é necessariamente uma bênção. Você pode ver isso no mundo inteiro. Países se libertaram do domínio do Império Britânico, do Império Espanhol, do Império Português, mas a situação deles é muito pior do que na época em que eram escravos.
pelo menos estavam acostumados com a sua escravidão. Tinham aberto mão das suas ambições, tinham aceitado a situação em que estavam como obra do destino. A liberdade da escravidão simplesmente provoca o caos. Toda a minha família participou da luta em favor da libertação da Índia. Todos eles estiveram na prisão. Isso atrapalhou os seus estudos. Ninguém pôde se formar numa universidade porque foram pegos antes que pudessem passar nos exames. Um ficou 3 anos na prisão, o outro ficou 4 anos. E aí ficou tarde demais para recomeçarem. Tiveram de se tornar revolucionários bona fide. Na prisão, eles conheceram outros líderes da revolução. Então, toda a vida deles passou a ser dedicada à revolução. Eu era pequeno, mas costumava discutir com o meu pai, com os meus tios. Eu posso entender que a escravidão seja ruim. Ela desumaniza vocês, humilha vocês, degrada vocês, tirando a sua dignidade como ser humano. É preciso que ela seja combatida. Mas, para mim, o que interessa é saber o que vocês farão quando forem livres. A liberdade está clara. Eu não sou contra ela. O que eu quero saber e entender claramente é o que vocês vão fazer com a sua liberdade. Vocês sabem como viver na escravidão, mas sabem como viver com liberdade? Vocês sabem que é preciso seguir uma certa ordem na escravidão. Do contrário, serão esmagados, mortos, assassinados. Vocês sabem que na liberdade serão responsáveis por manter a ordem. Ninguém matará vocês e ninguém mais será responsável pela ordem. Vocês terão de ser responsáveis por ela. Já perguntaram para os seus líderes para que serve essa liberdade? Eu nunca recebi uma resposta. Eles diziam: neste momento, estamos ocupados demais tentando nos livrar da escravidão. Nos preocuparemos com a liberdade mais tarde. Eu dizia: essa não é uma atitude científica. Se vocês estão demolindo a casa antiga, se são inteligentes, deverão pelo menos preparar um projeto para a casa nova. O melhor seria que vocês preparassem a casa nova antes de demolir a antiga. Do contrário, ficarão sem casa e vão sofrer, porque é melhor ficar numa casa antiga do que sem casa nenhuma. Na minha família, grandes líderes da Revolução Indiana costumavam ficar conosco, e esse sempre era o argumento que eu usava com eles. Eu nunca encontrei um único líder da Revolução Indiana que soubesse dizer o que eles fariam com a liberdade. A liberdade chegou. Hindus e muçulmanos mataram uns aos outros aos milhões. Eles tinham sido impedidos de se matar pelas forças britânicas. As forças foram retiradas e houve tumultos em toda a Índia. A vida de todo mundo ficou em perigo. Cidades inteiras foram incendiadas. Trens inteiros foram incendiados e não deixavam que as pessoas saíssem dos trens em chamas. Eu dizia: isso é estranho. Não aconteceu enquanto havia escravidão. Está acontecendo agora que há liberdade. E a razão é pura e simplesmente que vocês não estavam preparados para a liberdade. O país se dividiu em 2. Eles nunca tinham pensado nisso. Em todo o país só se via o caos e as pessoas que subiram ao poder tinham uma certa habilidade. Eram hábeis em incendiar pontes, em incendiar prisões, em matar pessoas que escravizavam o país. Essa habilidade não tinha nada a ver com a construção de um país novo. Mas esses eram os líderes da revolução. Naturalmente, eles subiram ao poder. Eles tinham lutado, tinham ganho e o poder lhes chegou às mãos. E ficou nas mãos erradas. Não se deveria dar nenhum poder a um revolucionário, porque ele sabe sabotar, mas não sabe criar. Ele só sabe destruir. Deveriam homenageá-lo, respeitá-lo, condecorá-lo e tudo mais, mas não deveriam dar poder a ele. Será preciso encontrar pessoas que possam ser criativas, mas elas serão aquelas que não participaram da revolução. Trata-se de um assunto muito delicado, porque as pessoas criativas estão mais interessadas na sua criatividade, não estão interessadas em quem governa. Alguém tem de governar, mas se são os britânicos ou indianos, pouco importa.
Elas estão interessadas em canalizar a sua energia num trabalho criativo, então não fazem parte do rol dos revolucionários. Agora, os revolucionários também não deixarão que essas pessoas tomem o poder. Na verdade, elas são as renegadas. São pessoas que nunca participaram das revoluções. Como dar poder a elas? Portanto, ainda não houve uma revolução no mundo que não tenha fracassado, e pela simples razão de que as pessoas que fazem a revolução têm um determinado tipo de habilidade, e as pessoas que constroem um país, que criam um país, que incutem responsabilidade no povo, pertencem a um grupo diferente. Elas não participam da destruição, da matança, mas não conseguem subir ao poder. O poder vai para as mãos daqueles que participaram da luta. Por isso, naturalmente, toda revolução está intrinsecamente fadada a fracassar, a menos que o que estou dizendo fique claro. A revolução se divide em duas partes, a revolução de e a revolução para. E é preciso que haja dois tipos de revolucionário, aqueles que se empenham pelo primeiro tipo de revolução, que é a liberdade de, e aqueles que entrarão em ação quando o trabalho do primeiro tipo de revolucionário tiver acabado, em prol da liberdade para. Mas é difícil lidar com isso. Quem seria capaz? Todo mundo tem sede de poder. Quando os revolucionários saem vitoriosos, o poder é deles. Eles não passam para mais ninguém e o país vira um caos. Em todas as dimensões, ele decairá cada vez mais a cada dia que passa. É por isso que eu não prego a revolução. Eu prego a rebelião. A revolução é das massas. A rebelião é do indivíduo. O indivíduo muda a si mesmo. Ele não liga para a estrutura do poder. Ele simplesmente trata de mudar o seu próprio ser, de dar à luz um novo homem dentro de si. E se o país inteiro for rebelde? O que há de mais maravilhoso nisso é que na rebelião, os dois tipos de revolucionário podem participar, pois, na rebelião, há muito para se destruir e muito para se criar. As coisas têm de ser destruídas para que se possa criar. Então, ela atrai os dois tipos. Aqueles que estão interessados na destruição e aqueles que estão interessados na criatividade. Não se trata de um fenômeno de massa. Trata-se da sua própria individualidade. E, se milhões de pessoas participarem da rebelião, então o poder dos países, das nações, ficará nas mãos dessas pessoas, que são rebeldes. Só na rebelião pode ocorrer uma revolução. Do contrário, a revolução tem uma personalidade dividida. A rebelião é única, é uma só. E lembre-se, na rebelião, a destrutividade e a criatividade andam de mãos dadas, apoiando uma a outra. Elas não são processos separados. Depois de separadas, quando elas estão na revolução, a história se repete. A história em questão não está completa. Trata-se de uma bela história mística. Um homem procura um mestre para perguntar até que ponto o homem é independente, livre. Ele é totalmente livre ou existe alguma limitação? Existe algo como o destino, a sorte, a sina, um Deus que cria uma limitação da qual não possamos nos libertar? O místico responde à sua própria moda, não de forma lógica, mas existencial. Ele diz: levante-se. O homem achou essa resposta meio idiota. Estou fazendo uma pergunta simples e ele me pede para me levantar, mas ele diz: vamos ver o que acontece. Ele se levanta. E o místico diz: agora, levante uma das pernas. O homem, a essa altura, já está achando que estava diante de um louco. O que aquilo tinha a ver com liberdade, independência? Mas agora que ele já estava ali, e devia haver uma multidão de discípulos, o mestre era tão respeitado, não obedecê-lo seria desrespeitoso e não havia mal nenhum naquilo. Então, ele levantou uma das pernas, ficando com um pé parado no ar e com o outro no chão. E então o mestre disse: muito bem, só mais uma coisa.
Agora, levante também o outro pé. Isso é impossível, o homem disse. Você está me pedindo algo impossível. O meu pé direito já está levantado. Não posso levantar o esquerdo também. O mestre disse, mas você está livre. No início, você podia ter levantado o pé esquerdo. Não havia nada que o obrigasse a levantar o direito. Você estava completamente livre para escolher se queria levantar o pé esquerdo ou o pé direito. Eu não disse nada sobre isso. Você decidiu. Você levantou o direito. Ao tomar essa decisão, você fez com que ficasse impossível levantar o pé esquerdo. Não se preocupe com o destino, com a sorte, com Deus. Simplesmente pense em coisas simples. Qualquer ação que você empreenda impede você de empreender outra que vá contra a primeira. Então, toda ação é uma limitação. Na história, isso fica claro. Na vida, não é tão claro, pois você não pode ver um pé no chão e o outro erguido. Mas cada ato, cada decisão é uma limitação. Você é totalmente livre antes de decidir, mas depois que tomou a sua decisão, fez a sua escolha, cria uma limitação. Ninguém está impondo a decisão. Trata-se da natureza das coisas. Você não pode fazer coisas contraditórias ao mesmo tempo. E é bom que não possa. Do contrário, você viveria num caos. Seria um imenso caos se você pudesse fazer coisas contraditórias ao mesmo tempo. Você ficaria louco. Essa é simplesmente uma medida de segurança existencial. Basicamente, você é totalmente livre para escolher, mas depois que escolheu, a sua própria escolha cria uma limitação. Se você quer se manter totalmente livre, não escolha. É aí que entra o ensinamento da consciência que não escolhe. Por quê? No momento em que você escolhe, você perde a sua liberdade plena e fica só com uma parte dela. Mas se você se mantém sem escolha, a sua liberdade continua sendo completa. Só existe uma coisa que é totalmente livre: a consciência que não escolhe. Tudo o mais é limitado. Você ama uma mulher. Ela é linda, mas extremamente pobre. Você adora a riqueza. Existe uma outra mulher que é muito rica, mas é feia, horrorosa. Agora você tem de escolher. E não importa o que escolher, você sofrerá. Se escolher a jovem bonita, ela é pobre e você ficará arrependido de ter perdido toda aquela riqueza desnecessariamente, porque a beleza, depois de alguns dias de convívio, perde o valor, você nem a percebe. E o que você fará com a beleza? Não pode comprar um carro com ela, comprar uma casa, comprar coisa nenhuma. Agora está feito. O que vai fazer? Então, a sua mente começa a achar que fez a escolha errada. Mas, se você escolher a mulher feia, horrorosa, você terá tudo o que o dinheiro pode comprar. Um palácio, empregados, todo tipo de engenhoca, mas terá que tolerar essa mulher. Não só tolerá-la, mas dizer, eu amo você. E não pode nem sequer odiá-la, embora seja horrorosa. Até para odiar, a pessoa precisa de alguém que não seja horroroso, porque o ódio é um relacionamento. E você mal consegue aproveitar esses carros e o palácio e o jardim, porque o rosto repulsivo dessa mulher seguirá você por onde for. E ela sabe que você não se casou com ela, mas sim com a riqueza que ela tem. Então, ela o tratará como um criado, não como um amante. E é verdade, você não a ama. Então, você começará a achar que estaria melhor se tivesse uma casa humilde, comida comum. Pelo menos a mulher era bonita, você teria apreciado